Olá a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar com vocês nesse momento. A Inteligência Social Consultoria está hoje aqui com a nossa palestrante convidada, a professora Maria Alice Costa, doutora em Planejamento Urbano Regional e professora da Universidade Federal Fluminense. Professora, agradecemos muito por ter aceitado o nosso convite para falar sobre um tema tão inovador no Brasil e que a nossa consultoria Inteligência Social vem sensibilizando e trabalhando sobre o tema licença social para operar. Professora, a senhora poderia nos explicar o que é licença social para operar? Bom, licença para operar é bastante conhecido nos países desenvolvidos, onde a sociedade civil e as instituições são fortes e querem saber todas as informações do empreendimento que vai impactar a população. No Brasil, em razão de que a nossa democracia ainda é bem jovem, essa licença social para operar ainda está chegando no Brasil, devagar, mas está chegando. Contudo, como a nossa sociedade está ficando mais forte, mais exigente, ela também está ficando mais cuidadosa para saber o que vai interferir na sua comunidade. E as nossas lideranças políticas e econômicas precisam saber o que é isso, e é muito bom, porque o crescimento e desenvolvimento do nosso país só faz a gente crescer. Não há o que temer, ao contrário, é preciso disponibilidade para o diálogo social com essas comunidades. Felizmente, alguns empresários e gestores de empresas, principalmente as de grande porte, ou operam por meio de consórcios públicos ou privados, já estão começando a compreender que sem essa licença social, os riscos financeiros podem aumentar, pois as obras podem parar quando as comunidades se recusam a apoiar as obras. Isso sem mencionar os riscos sociais dessa recusa, pois afeta os negócios, além de causar enormes danos à imagem reputacional das corporações e dos governos brasileiros, tanto no âmbito nacional como no âmbito internacional. Já existem alguns modelos de análise para as empresas, as corporações, os gestores se fixarem, avaliarem melhor, observarem melhor, utilizarem. Esse modelo de análise de licença para operar, que eu apresento aqui na tela, é de fácil compreensão. Podemos observar o seguinte processo nesse modelo de análise. Se houver conflito, rejeição e indiferença da população de uma comunidade em relação às empresas, às instituições ou a governos, a empresa pode ter a certeza que o negócio vai fracassar ou vai gerar custos financeiros enormes. Na nossa atual economia, tanto nacional e internacional, não podemos nos arriscar em ter desperdícios financeiros nem desperdícios de experiências. A não obtenção da licença para operar é um grande risco ao negócio. Logo, é urgente que as empresas tenham estratégias inteligentes para que a comunidade aceite, aprove e seja coparticipante do empreendimento a ser realizado. Essa é a zona de concessão da licença social para operar, que todas as empresas e corporações devem desejar. Portanto, a consulta e o diálogo social são pré-requisitos às empresas e organizações para obterem sucesso na obtenção da licença social para operar. A licença social para operar é simples, mas bastante sério e complexo. Refere-se ao respeito com o outro, pois intervir em comunidades com obras e projetos mexe com a vida das pessoas, com o seu dia a dia. Portanto, é preciso que o mundo empresarial compreenda isso. As pessoas precisam estar em primeiro lugar em nossas preocupações. Portanto, licença social para operar
é quando essa população, esse território, essa comunidade dá permissão para que as empresas entrem em suas vidas para realizar algum empreendimento econômico. A população precisa enxergar que tal empreendimento trará benefícios diretos e indiretos a ela. Mas como as pessoas dessa comunidade podem acreditar e confiar que terão benefícios com o empreendimento a ser realizado na comunidade? Bom, existem fundamentalmente 3 etapas que as empresas, os consórcios públicos e privados e os governos precisam seguir para obterem a licença social para operar. A primeira é confiança, credibilidade e legitimidade. A primeira etapa é a confiança, e ela é a base que deve existir durante todo o processo de implantação de obras e projetos em comunidades. Essa é a política da boa vizinhança. Se uma comunidade se recusa e gera conflitos pela não aceitação da intervenção de tal empreendimento, isso gera custos imensuráveis. E com a nossa atual economia não podemos correr tais riscos. Por exemplo, se eu entro na sua casa sem a sua permissão, você não vai gostar. Nem que você me diga que está entrando para me dar alguma coisa que eu vou gostar e aproveitar muito no futuro. Então, além da confiança, eu preciso mostrar que tenho credibilidade, legitimidade para entrar e ser bem recebida na sua casa, entende? Mas, professora, vamos imaginar que é o Luciano Huck, o Silvio Santos, o Faustão, que queiram entrar na minha casa dizendo que eu fui premiada, que vou ganhar um carro novo, móveis novos, R$1 milhão ou uma casa magnífica. Eu vou direto abrir a minha casa para eles, eu vou ficar muito feliz. Muito engraçado e interessante essa questão. O Luciano Huck, o Silvio Santos, o Faustão e outros já entram na nossa casa quase que diariamente. Por quê? Porque eles têm uma ferramenta poderosíssima, que é a televisão. E com a televisão, eles já obtêm a licença, a confiança, a credibilidade, legitimidade para entrar em nossas casas. Mas isso não acontece com o mundo das empresas, das corporações. Ter um programa de televisão é muito caro. Então, as empresas precisam de outras estratégias, de outras ferramentas para obter confiança e credibilidade com a população. A população das comunidades está muito atenta e desconfiada. A realidade brasileira tem nos mostrado e já mostrou que antigamente os políticos, as empresas entravam, prometiam e depois iam embora, só deixando impactos negativos para as pessoas. Isso frustra qualquer comunidade, qualquer pessoa. É verdade, isso acontecia muito no passado. Mas se as empresas, o mundo corporativo, não têm a televisão como instrumento para obter confiança e credibilidade da população, das comunidades, o que elas precisam fazer? É preciso que algo que nós, brasileiros, ainda estamos aprendendo com a nossa redemocratização no Brasil, que é o diálogo social. É pelo diálogo social que as empresas, as comunidades envolvidas no empreendimento podem se tornar efetivamente parceiras e compartilhar sucessos. E o diálogo social é um importante canal de aprendizagem pedagógica. Todos aprendem um com os outros. A engenharia, a tecnologia científica, por exemplo, por mais importantes que sejam, elas não resolvem os problemas de relacionamento humano e social. Assim, o diálogo social precisa ser desenvolvido por meio de uma metodologia baseada no respeito ao estoque de capital social já existente na comunidade, ou seja, respeito às suas culturas, à sua música, à sua religião, às suas normas formais e informais, aos seus interesses, aos seus laços de amizades, etc. Esse capital social existe em todas as comunidades, nas sociedades, nos países, nas cidades, nos bairros, etc.
Esse capital social precisa ser mais compreendido, aproveitado e utilizado pelas empresas e pelas agências de fomento ao desenvolvimento social e econômico. O Banco Mundial, o BID, a Organização Internacional do Trabalho, a OCDE, a ONU, já possuem essas diretrizes e as recomendam aos empresários. E por quê? Porque o capital social é o único capital que, quanto mais utilizado, mais ele cresce e é capaz de gerar bens públicos. É bem diferente do capital financeiro e natural. O capital financeiro, quanto mais você gasta, mais ele acaba. E um capital natural? Quanto mais você destrói florestas, corta árvores, menos natureza você terá. O capital social não. Quanto mais utilizado, mais ele cresce e gera bem público. Se não optarmos pelo diálogo social e ficarmos acreditando que as leis e os decretos vão fazer com que as coisas ocorram e caminhem corretamente, é uma ilusão, uma ilusão. E o mundo econômico e social não pode viver de ilusões. Eu vou lá bem atrás na história para exemplificar melhor o que eu estou dizendo. Nós sabemos que a Inglaterra queria a abolição da escravatura no Brasil, não só apenas por razões humanitárias. A principal razão era que, com o fim da escravidão, o mercado consumidor iria aumentar, pois a Inglaterra estava em alto crescimento em plena Revolução Industrial. E o que foi feito na época? Leis, muitas leis. A Inglaterra exigiu que o Brasil fizesse muitas leis. Essas leis serviram para alguma coisa? Não. Tanto que até hoje nós usamos a expressão: isso aí, essa lei, isso aí tudo é só para inglês ver. Por quê? Porque na época não havia a ideia de diálogo social. O diálogo social não fazia ainda parte do espírito daquela época. Hoje, sinceramente, e eu espero que as coisas tenham mudado. Pois dialogar e fazer escolhas corretas e em consenso com a comunidade é uma lógica racional e de escolha social. E essa lógica não tem pecado nenhum. Nós vendemos, consumimos, geramos empregos e bem-estar social. Isso se chama círculo virtuoso do capitalismo. Muito obrigada, professora. Como o nosso tempo, infelizmente, já está acabando, eu gostaria que a senhora deixasse para os nossos ouvintes alguma reflexão. Foi um prazer poder contribuir com o excelente trabalho que a inteligência social vem realizando no mundo organizacional. Realmente precisamos de inteligência social. Assim, eu deixo aqui para todos os ouvintes 2 frases do professor Michael Porter, da Universidade de Harvard. Na primeira frase, ele aponta ao cenário do novo capitalismo em que estamos vivendo. O sistema capitalista está sitiado. Nos últimos anos, a atividade empresarial foi cada vez mais vista como uma das principais causas de problemas sociais, ambientais e econômicos. É generalizada a percepção de que a empresa prospera à custa da comunidade que a cerca. E na segunda frase dele, eu a trago para todos vocês como uma solução para o desafio que estamos vivendo. Está no princípio do valor compartilhado, que envolve a geração de valor econômico de forma a criar também valor para a sociedade, com o enfrentamento de suas necessidades e desafios. É preciso reconectar o sucesso da empresa
ao desenvolvimento social. Portanto, a solução para o dilema atual que vivemos no mundo corporativo, e isso inclui as ações do poder público, principalmente na era que estamos vivendo, neodesenvolvimentista, é que eu trago essa solução. Muito obrigada. Professora Maria Alice, nós da equipe da Inteligência Social que agradecemos pelo brilhante esclarecimento que deu aos nossos ouvintes. Espero contar com a sua colaboração em outro evento. Sinceramente, muito obrigada pela disponibilidade e tempo que nos concedeu. E a vocês, caros ouvintes, gestores e empresários, foi um prazer poder compartilhar esse momento tão agradável e enriquecedor. Entre em nosso site e se inscreva para receber outros webinários com novos temas inovadores. Muito obrigada e até o próximo!